Amém, queridos. Graça e paz. De novo, né? Esse negócio tá ficando bom, né? A gente já tava ontem, estamos hoje de novo. Mas assim, queridos, a necessidade, é a necessidade de nós estarmos perto, de estarmos conversando, de estar ministrando. Então, por essas razões, queridos, se faz necessário que nós estejamos sempre perto de vocês, conversando, tá bom? E hoje está diferente, né? Hoje estou eu e a pastora Rosa, né? Então, assim, já é tudo muito novo e nós estamos aqui para dar graças ao Senhor, para pedir que o Senhor nos abençoe, nos conduza o nosso coração, tá? E a gente quer começar orando antes mesmo de qualquer outra coisa. Vamos orar aí onde você está, vamos curvar as cabeças, vamos pedir bondade do Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria, entendimento para esse tempo agora, tá bom? Senhor, nós queremos te louvar, te glorificar, agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Deus, foi mais um dia vencido, mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia que o Senhor permitiu que nós fôssemos ao nosso trabalho, que nós estivéssemos na nossa casa, nos nossos afazeres, e que pudéssemos estar agora, Senhor, no descanso do nosso Amém, lar, Senhor. nós pudéssemos estar agora, Senhor, Jesus. respirando, Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão nos assistindo, que são da IBR. Obrigado por aqueles que estão nos acompanhando, que não são da IBR. Deus, aonde as nossas vozes forem, onde alcançarem, Senhor, que essa palavra venha gerar vida, venha gerar fortaleza, traga segurança que ela precisa para a vida de cada um agora, segundo a necessidade de cada filho, Pai. Assim nós te louvamos, te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, amados, nós sempre temos oração às sextas-feiras na igreja e nós não esperávamos que esse tempo fosse prolongar tanto e nós estamos já há um tempinho sem reunir no templo e nasceu nos nossos corações, né, a necessidade da gente estar fazendo esse tempo em que nós possamos estar aqui trazendo motivos de oração e também despertando, né, a igreja para esse tempo de tamanha necessidade de estarmos em oração, em intercessão, vigilante, pedindo realmente a cobertura do Senhor, a misericórdia, a graça sobre nossas vidas, colocando aquelas que estão enfermas. Então é para isso que nós estamos reunidos nesse tempo, né? Nessa sexta-feira. Queremos que seja todas as sextas, né? Mais um dia para a gente se ver, para a gente se comunicar, interagir. É a única forma que nós temos atualmente. Então, nós vamos usufruir do que nós temos em mãos e começar a trabalhar nesse sentido, tá? A gente está despertando para essa necessidade da oração. Hoje eu coloquei nos grupos da igreja para que nós estivéssemos orando de 3 em 3 horas, né? Muitas pessoas já colocaram os seus nomes, já se fizeram mesmo ali a inscrição, como eu falei, se dispondo, amados, a se colocar na brecha a favor não só do corpo de Cristo, mas a favor de todos os povos, né? Porque todos nós pertencemos a Deus, fomos feitos pelo Senhor, somos criatura dele, e a palavra dele diz que ele espera que todo pecador se arrependa e se achegue e alcance salvação. Amém? Então, aqueles que ainda não se inscreveram, procure, coloque o seu nome lá. A gente começa meia-noite, vai até a meia-noite, de 3 em 3 horas. Então, nesse meio tempo, você pode separar um tempo para estar orando pela igreja, orando pelos governantes, clamando ao Senhor que Ele intervenha nessa situação. Amém? E por que, pastora, que você colocou, vocês, pastores, colocaram de 3 em 3 horas? Quando nós fizemos o seminário de intercessão com a pastora Isanete, ela falou que esses horários, né, às 6 da manhã, 9, meio-dia, 3 horas, né, às 15, e sucessivamente, é o horário que as trevas, através da Umbanda, de tudo isso que mexe com esse tipo de ocultismo, é o horário que eles se levantam para entoar e chamar realmente essas Invocar, né? entidades, invocar essas entidades
para que eles tenham força de agir no meio da sociedade, no meio do povo, para eles terem poder para agir. E nós, como corpo de Cristo, independente desses horários, nós temos longo acesso ao trono do Senhor, ao trono da graça de Deus, para estarmos levando nossas petições, nossas necessidades ao Senhor. E às vezes nós abrimos, às vezes não, na maioria das vezes nós abrimos mão dessa liberdade que nós conquistamos com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo, ele nos deu acesso ao trono da graça de Deus. Então nós podemos entrar a qualquer instante, mas se nós estivermos orando, amados, nesses horários específicos em que as trevas estão entoando, chamando a luz, o ocultismo, será que nós não vamos, né, prevalecer? Conforme diz a palavra do Senhor, que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor, ela não pode se acovardar, não pode parar, ela tem que estar de pé, ela tem que estar guerreando, ela tem que estar como um exército de pé, com as suas armas empunhadas. E as nossas armas, elas não são carnais, elas são espirituais. Amém? Então, isso que nós queremos trazer nesse dia, nesse primeiro dia de culto de oração, para que nós venhamos despertar para essa realidade, para a necessidade da igreja e especificamente BR. Levante-se, juntemos-nos como corpo de Cristo nesse propósito, que eu creio que quando nós estivermos unidos em oração, Deus está vendo, Deus vai responder. Amém? Quer Amém. acrescentar algo? E que a gente não se engane, queridos, que por trás disso tudo há uma batalha. Satanás, com seus principados e potestades, tentando ceifar vidas. E quantas vidas nós conhecemos que estão presas, que estão no leito agora e precisando de uma oração? Você conhece alguém, eu conheço alguém, nós conhecemos alguém. Deixa eu falar um pouquinho, dar um testemunho. Esses dias todos, ou melhor, quando saiu a deliberação da empresa para que as pessoas de grupo de risco se afastassem, do meu setor se afastou algumas pessoas. E nessa correria, eu ainda não tinha ligado para ele, mas de uns dias para cá, eu venho orando por eles, orando pelo meu setor, e eu comecei a me sentir, eu senti um desejo de ligar para eles, e não estava dando certo. Quando foi ontem, eu consegui, falei com 2, ontem eu liguei para mais 2, do pessoal do grupo de risco, liguei para mais 2, e uma senhora, a dona Luz, eu não consegui falar, mas o seu Carvalho, eu consegui falar. Ele está 15 dias com febre em casa, queridos. E ontem mesmo, eu digo, seu Carvalho, não faça isso, ele já é um senhor de mais de 60 anos, eu acho que deve ter essa idade, e tem diabetes, sabe, tanto que está em casa. Eu disse, por favor, vai ao médico, olha, amanhã eu ligo para o senhor de novo, para saber como é que o senhor está, eu estou aqui, qualquer coisa que precisar, me ligue, que a gente vai para o correio, a gente aciona o mesmo individual, vamos ver o que a gente faz. Querido, o inimigo tenta cegar as pessoas. Sabe, é uma batalha. Não esqueça que tudo que Satanás quer é atrapalhar os planos de Deus. E a gente lembra de Daniel lá na Babilônia. Por que o principado de potestades, o príncipe da Pérsia, impede que as orações de Daniel sejam respondidas? Porque ele sabia que pela oração de Daniel o povo voltaria para a Babilônia, voltaria para Israel, organizaria tudo, teria o culto, levantaria o templo e viria o Messias. A promessa que o Senhor fez para Abraão iria se cumprir em Cristo Jesus. Por isso ele tenta manter eles presos lá como escravo. Porque quando você fica como escravo, você perde identidade, você perde tudo. E agora muitas dessas pessoas estão presas com medo, sabe? E o medo acaba
tolhindo as pessoas, prendendo, encarcerando as pessoas não conseguem pensar, não conseguem ter uma saída. Quando as nossas orações alcançam essas pessoas, alcançam o coração de Deus e desce para essas pessoas são libertas, essas pessoas são liberadas para pensar como Deus quer que elas pensem, se vejam como Deus quer e veja Deus no controle de todas as coisas. Amém, pastora Rosa? Amém. E eu quero compartilhar um texto conosco, né? Vamos compartilhar esse texto, vamos meditar em Filipenses 4, versículo de 6 a 8. É um texto muito conhecido. Muito. Amém? Eu quero ler com vocês, o versículo 6 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amados, nesse tempo atual, nós perdemos a paz, né? A paz física, né? Essa questão de você ter uma tranquilidade, você está realmente vivendo um momento de turbulência muito grande. Mas nós não podemos perder a paz que excede todo entendimento, que é a paz em Cristo Jesus. A nossa confiança. Nós não podemos perder a nossa fé de que o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele Todo-Poderoso que fez os céus, a terra e tudo que nele existe, que ele está no controle. Nós não podemos esquecer. Nós temos que trazer isso em nossa mente. Porque nós estamos vivendo um momento de muita preocupação, de muita incerteza. E isso pode gerar, como eu falei no último Tadel, pode gerar em nós uma insegurança, pode gerar em nós uma ansiedade, pode trazer uma série de transtornos em nossas vidas, principalmente quando nós somos acometidos, né? Porque você fica em um isolamento, você sai do relacionamento, em primeiro lugar da tua família, trabalho, você para, certo? Então, nesse momento, por isso que eu trouxe esse texto, nesse momento você precisa se voltar para o Senhor. Você precisa se voltar para Ele. Tentar se livrar dessa preocupação maior, colocar diante dele a tua preocupação, o teu fardo, entregar para ele, não segurar e ficar ansioso, porque senão os problemas eles vão se multiplicar em nossas vidas, os problemas se multiplicam. Eu tenho uma circunstância de vida que cada um de nós tem, e às vezes é bem diferente. Eu, desde que começou, tentaram parar, fechar a loja, né, nesse processo que teve, e só fecharam a quarta e a quinta. Quando foi quinta-feira à tarde ligaram, não. Lá no setor que eu trabalho está tudo aberto, então a gente vai abrir. E aí eu peguei aquele impacto, porque você se prepara, né? Mentalmente, psicologicamente você se prepara, não, agora eu vou ficar esses dias em casa, estou protegida, né? A gente acha assim, mas na verdade quem nos protege é o Senhor. Né? É claro que a gente tem que fazer a nossa parte. Nós temos que obedecer, aí para ficar em casa, vamos ficar em casa, ter consciência e responsabilidade conosco e com a sociedade em si. E é isso que falta um pouco para os maranhenses, né, no caso. Mas aí eu estou lá trabalhando novamente, firme e forte. E quando eu chego lá, quando eu saio de casa já é orando, e chega lá, Senhor, me cobre com o teu sangue, porque só Ele para nos livrar. E hoje eu tive uma experiência interessante. Eu vou contar rapidamente. Interessante, quando eu fui tomar banho, eu lembrei de que a palavra do Senhor disse que Jesus, a água de Cristo, né, Jesus ele é uma água viva. Daí eu comecei a lembrar dessa passagem, lembrando, Senhor, que esta água, que ela realmente me purifique de tudo que possa realmente querer se achegar no meu corpo físico. E eu comecei a banhar e lembrar, né?
banhando e orando ao Senhor para que realmente toda impureza fosse eliminada do meu corpo. E nós precisamos lembrar, amados, que o Senhor ele tem poder. Ele tem poder para fazer tudo o que ele quiser acerca das nossas vidas. Mesmo que, de repente, você foi rapidamente acometido, mas se você orar ao Senhor e ele quiser, e for da vontade dele, você vai ser livre. Então, vamos exercitar a nossa fé em Cristo Jesus. Vamos tomar posse da palavra dele. Nós precisamos lembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. O que a palavra de Deus diz? A quem a nossa vida pertence? Não é ele que tem o controle da nossa vida? Nós não entregamos nossas vidas a eles? Então vamos confiar, amados. Ele não permitirá que nenhum fio do nosso cabelo caia sem a permissão dele. É claro que a gente vai temer, nós somos carne, nós somos gente, né? Somos pessoa física, nós tememos, mas nós precisamos ter um controle, ter um autocontrole em nossa mente, que nós só podemos alcançar quando nós nos firmamos na rocha que é Cristo Jesus. Então, amados, nós precisamos não andar ansioso, demasiadamente ansioso por coisa alguma. Como diz o versículo 6, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, súplica e ação de graça. Então, uma outra coisa que nós precisamos exercitar, amados, é a gratidão. A gratidão, ela muda nosso coração. Quando nós somos gratos ao Senhor por cada dia que você foi, que você teve a oportunidade de voltar, que você está na presença do Senhor, que você tem a quem recorrer, que você tem consciência de que você tem um Deus, amados, você vai compreender que o teu coração pertence a Deus. Você vai ter uma outra dimensão, um outro sentimento. Então, nós precisamos levar diante do Senhor as nossas orações, as nossas súplicas e fazer conhecida diante dele a nossa gratidão. Nós precisamos entrar na presença dele e ter consciência de que ele está conosco. Mas se nós dobramos nossos joelhos para orar ao Senhor, nós precisamos entender e ter essa consciência de que o Senhor, ele está ali conosco. O Espírito Santo, ele está conosco. Ele é conosco. Nós não estamos vivendo só. Então, quando nós começarmos a praticar, entrega ao Senhor, entregar nossas ansiedades, entregar os nossos fardos, as nossas preocupações, nós vamos viver dias de paz. É aquela paz que a gente acha que perdeu. A palavra do Senhor diz que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja essa que esteja em nós. Não é a paz que o mundo dá. É João 14 que diz, eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou. Não a paz que esse mundo, né? Não a dor como o mundo dá, mas é uma paz que vem do próprio Deus através do Espírito Santo. Pastora Rosa, e agora você puxou uma coisa muito interessante. Porque nesse período agora, que nós estamos passando de pandemia, a gente faz uma pergunta: qual era a paz que eu tinha antes? Era só porque estava tudo bem? É só porque estava tudo bem? Verdade. Agora é hora. Era uma paz em Cristo, né? Agora é hora de eu exercitar a verdadeira paz. É bom que a gente faça uma reflexão, que a gente volte e pense: como é que está a minha paz? Que paz é essa que eu tenho? Que o problema está vindo e eu estou aqui. Eu quero estar no controle. Eu estou tremendo, sabe? É como os discípulos de Jesus, pastora, que estavam andando com Jesus e depois pararam, disse: para tudo. Jesus, o que foi? Disse: nós largamos tudo, do que a gente vai comer? Como é que a gente vai viver? E Jesus repreende eles. Jesus repreendendo, imagine, né? Daquela forma muito amorosa e muito sábia, dizendo: não andeis ansiosos por nada. E ali naquela hora, era nem por vestes, nem por comida, porque assim viviam os gentios. Mas se eu não vou viver ansioso pelas coisas mais básicas, eu também não vou viver ansioso pelas essas coisas mais que não são mais básicas, que são exploradas, ainda que a minha vida esteja colocada em risco. Porque a minha vida não é dele. Eu não entreguei para ele, ele não é o dono de tudo, ele não me conhece, não sabe das minhas necessidades.
E eu posso desencadear, pastor, algumas outras doenças. Nós podemos desencadear várias outras doenças, como ansiedade, depressão, por falta dessa confiança, dessa paz, dessa oração do Senhor. Amém? Verdade, verdade. Então, mas a gente pode compreender, quando nós começamos a meditar na palavra do Senhor, nós vamos encontrar fundamento para que nós tenhamos paz. A paz que excede o nosso entendimento, o entendimento humano, o entendimento do mundo que não conhece Jesus. Nós precisamos refletir essa paz, precisamos levar essa paz. Além de nós termos para nós precisamos ter, mas para compartilhar com aqueles que não têm essa paz. Que essa paz que Cristo dá é através do Espírito Santo, não é todo mundo que tem. Né? A paz que as pessoas têm é quando está tudo bem, quando tem dinheiro, quando tem saúde, quando tem alegria. Mas quando vem um problema, a paz vai embora. Mas que em nós é diferente. A paz que excede o entendimento, o Espírito Santo, Cristo Jesus, ela tem que estar em nós, para nós e para nós refletirmos no mundo. Porque nós somos a luz do mundo. Amém? Amém. E o segundo ponto que nós temos que ter, amados, é um pensamento positivo. E esse pensamento positivo não é apenas esse negócio de a leitura, né? Vamos ler um livro eu esqueci o nome. Autoajuda. Autoajuda. Não. Esse pensamento positivo é um pensamento baseado na fé. Na fé, aquela fé que excede o entendimento. A fé que a gente não vê, mas a gente acredita. Hebreus 11. A fé de Hebreus 11, né? Não é aquilo que nós vemos, mas é o que nós cremos. Rapidinho, pastor. Falando em Hebreus 11, se for ver o relato, ele diz que por fé, Abraão saiu da sua terra e conquistou um filho, e quando esse filho foi pedido por Deus, Abraão entregou, porque ele sabia que quem estava pedindo era Deus. E imagine, Abraão, a chamada de Abraão é mais ou menos por 75 anos. Abraão sai da terra dele, da terra dos caldeus, vai embora. Com 100 anos, Abraão tem um filho. Agora Deus está dizendo, depois de 100 anos, eu estou com um filho na mão. Aí Deus disse, agora Abraão, dá esse filho para mim. Olha só, Abraão pega esse filho, sobe para o Monte Moriá e vai embora. Quando ele deixa os moços dele com o jumento lá, e o filho pergunta de si, pai, nós já temos a lenha, nós já temos o cutelo e o cordeiro. Olha o que Abraão diz, querido. Deus. Ele não disse que a gente vai caçar, na força do meu braço vai achar um cordeiro, ou que a gente vai comprar ali na esquina. Não, ele disse, Deus proverá um cordeiro para si, um cordeiro para o sacrifício. Deus vai prover. Abraão cria que Deus traria um cordeiro, que Deus providenciaria. Era só a fé de Abraão. É a mesma fé de Noé. Conquistar uma arca sem ver um pingo de água, sem ver um riacho. Sabe, então é essa fé que nós temos que ter, que vai nos levar a pensar positivamente. É o pensamento de Jesus Cristo, o pensamento de que Deus está no controle, de que Deus é aquele que dá a última palavra acerca de nós. Só para a senhora continuar, a senhora parou no ponto 2, porque o tempo está correndo. Queridos, a gente falou de Velho Testamento. Vamos falar de Novo Testamento? Um dia... Tô com alergia, gente. Um dia Saulo de Tarso, que era perseguidor da igreja, está em caminho de Damasco, e aí ele vê um clarão, uma voz no meio daquele clarão, diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Daí para frente, esse homem se converte e passou a ser Paulo de Tarso. Simplesmente o apóstolo Paulo. E ele diz para todo mundo, eu vi o Senhor. E quando ele fala assim, ele diz, porque eu recebi do Senhor aquilo também que eu vos entreguei. Queridos, a despeito de Pedro, de João, de Tiago, ele não andou com Jesus fisicamente, ele não passou 3 anos e meio. Ele não estava no posto de Samaria quando aquela mulher apareceu, a samaritana. Ele não estava no livro de João 13, no dia da ceia. Mas ele tinha fé, e por essa fé ele entregou a sua vida e mudou tudo. Tudo mudou, a ponto de deixar tudo dizer que era esterco.
É essa fé que nós estamos falando. É essa fé que a pastora Rosa está falando. Pastora, por favor. Então, mas quando nós alinhamos a nossa vida, a palavra do Senhor, a nossa fé é alavancada. Os nossos pensamentos, eles são transformados. A ponto de que nós andemos não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Então, o Espírito Santo, ele vai trabalhar em nossa vida, amados, na proporção que nós buscamos o Senhor. Na proporção que nós nos expomos à presença de Deus. A presença de Deus, amados, se nós realmente debruçar, a presença de Deus, ela vai ser tremenda em nossas vidas. Sabe? A enfermidade vai correr. O diabo vai correr. Por quê? Porque nós vamos estar transbordando da presença de Deus, da fé transbordante, da palavra que é cortante mais do que espada de dois gumes. Nós não vamos ter palavras negativas, não vamos ter dúvida de que o Senhor é aquele que outorgou tudo para nós. Então, nós precisamos alinhar a nossa vida. E eu queria ler o que diz o versículo 8. É exatamente o que diz o versículo 8 de Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Mas quando nós nos voltarmos para tudo que é benigno, que dá louvor a Deus, amados, em nós vai ter muito abastecimento da graça de Deus, originada no amor desse Deus, desse Pai maravilhoso. Então, nós precisamos nos lembrar, amados, quem nós somos em Cristo Jesus. O que Ele nos outorgou, o que Ele nos entregou. Qual a promessa de Deus para nossas vidas. Amados, se nós formos olhar para tudo que a palavra diz que nós somos, eu sempre falo isso, você vai ver que há um paradoxo. Ao mesmo tempo que nós somos uma poeirinha, né? Uma poeirinha como eu, viemos do pó, mas em Cristo nós somos dotados de força, de poder pela fé que opera em nós através do Espírito Santo. Então é isso que nós precisamos operar nessa atualidade. Operar aquilo que a palavra diz. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Precisamos trazer à memória a palavra do Senhor dia após dia. Então nós queremos conclamar isso a vocês, queremos clamar, pedir que vocês se levantem nessa força que há em cada um de nós, em cada um de vocês, em mim, no pastor Gerson. Há uma força sobrenatural. Há o Espírito Santo em cada um de nós. E quando nós alimentamos o Espírito Santo, ele vai agir no sobrenatural para que a Igreja de Cristo cumpra o propósito para o qual ela foi edificada. Pastora, rapidinho. Que a senhora está falando aqui, eu estou pensando, eu estou viajando. É legal por isso, né? Que o Espírito Santo começa a mover. A gente vai embora. Paulo escrevendo aos Efésios diz o seguinte: finalmente, irmãos, ele vai encerrar esse assunto. Finalmente, né, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uau! Paulo está dizendo que eu vou achar todas essas coisas que nós começamos lá ler no versículo 6, não andeis ansiosos, quando eu ocupo a minha mente com as coisas que ele está falando no verso 8. E aí vem uma pergunta que não pode calar nesse momento. O que é que eu estou ocupando a minha mente? Qual a preocupação? O que é que você está assistindo? Você está assistindo no noticiário que morreu não sei quantos, que morreu.
O que é que você está vendo? Ah, mas porque morreu meu vizinho do lado, meu vizinho da direita está doente, tá? 10.000 cairão à tua direita, 1.000 à tua esquerda, tu não serás abalado, né? Atingido. Entendeu? Queridos, se e vai, deixa eu dizer uma coisa para vocês, nós sabemos que algumas pessoas irão ser atingidas. No início, querido, o coronavírus estava lá na China, eu não sei nem onde é a China, eu só sei que fica do outro lado do mundo, queridos. E aí passou as semanas, os meses, ele chegou na Europa, nos Estados Unidos, chegou no Brasil, mas onde era? Em São Paulo, Rio de Janeiro, lá no sul e sudeste, deixa ele ir lá. Chegou em Fortaleza, já é Nordeste, mas é em Fortaleza. Chegou no Maranhão. Mas só chegou no Calhau, Renascença, lá. Cara, agora tá perto da gente, meus irmãos. E talvez alguns de nós sejamos. Mas eu sou de Cristo. Lembre-se disso. Você tem um dono. E se, uma condicional, alguma coisa acontecer conosco, nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos que é o dono da nossa vida. Mas, principalmente, não ocupe a sua mente com o medo, com o temor, com as aflições desse tempo. Porque se você ocupar isso, abaixa a sua imunidade. É científico. Pessoas que andam preocupadas demais, ansioso, a sua imunidade é baixa. Então, você tem um potencial muito maior de contrair o vírus e ter uma carga muito grande de dificuldade dentro da pandemia da doença. É interessante essa parte que você está falando, Jess, porque é a mesma situação que acontece com uma pessoa que tem câncer. O que mata ela primeiro é emocional. Se ela for abatida emocionalmente, a força dela ela não tem mais força para lutar contra a doença, não tem mais o pensamento positivo de que ela pode ficar boa, ela entrega os pontos. E nós não somos desses que retrocedem, nós somos daqueles que avançam, que andam de fé em fé. Então é isso que a gente precisa ver agora, onde eu estou ocupando a minha mente. O que é que eu estou assistindo, do que eu estou me alimentando. Você está entendendo? Do que você está se alimentando? E aí você pode até estar comendo algumas coisas, mas coisas que não estão te alimentando. Então você precisa se alimentar. O teu organismo espiritual precisa ser alimentado. E Paulo vai dizer no verso 8 que o que nós precisamos nos alimentar, finalmente, irmão, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, se alguma virtude há, é isso que eu preciso, da palavra e da comunhão com Deus. Amém. Terminou, filho? Tá, vou esperar só uns poucos. Então, amados, eu espero que essa palavra tenha alcançado os corações, como alcançou os nossos corações, a gente estava meditando nessa palavra. E eu queria deixar uns versículos do Salmo 34 para que nós possamos já começar a praticar o louvor a Deus, a gratidão ao Senhor, que nós venhamos buscar textos bíblicos que incentivem o nosso coração e a nossa mente a estar dia após dia louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor com gratidão em nossos corações. E eu queria recitar os primeiros 10 versículos do Salmo 34, tá? Vocês podem acompanhar ou então depois vocês leiam. O versículo 1 diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará nos meus lábios continuamente. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Amém?
até o versículo 9, que eu queria compartilhar com vocês. Busquem os salmos, amados. Os salmos são orações, são cânticos, e você pode estar adorando ao Senhor, louvando e entoando a tua canção na presença do Senhor. Amém? Então, eu espero que tenha somado na vida das pessoas que têm ouvido, aqueles que ainda ouvirão, que vocês possam se deliciar nessa palavra. É a palavra do Senhor, é o entendimento de revelação que Ele trouxe em nossos corações, né, amor? Então, assim, que nós nos alegramos nele. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós não podemos olhar para trás como quem não tem a preciosidade maior que é a salvação. Então, eu quero declarar na vida de cada um de vocês que nós já temos a vitória. Cristo conquistou ela na cruz do Calvário. Amém? Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. E nós queremos orar encerrando. Amém? E quero agradecer a cada um que participou ao vivo, aqueles que ouvirão, que nós possamos juntos, amados, crescer. Tá? Eu quero contar com vocês hoje. Muitas pessoas já começaram a oração. Eu quero declarar que oficialmente começa à meia-noite. Tem uma turma de meia-noite. Tem a turma de 3 horas da manhã. Eu me desafiei a entrar às 3 da manhã para orar, nem que seja meia hora. Eu sempre acordo entre 2h30, 3h30, mas o Espírito Santo vai me despertar às 3 da manhã para orar pelos minutos que Ele me der de força. Eu creio que pela força dele eu vou conquistar. E eu estou também às 18 horas. Amados, vamos estar juntos, honrando ao Senhor, amados. Não vai ser em vão. Nada que nós fazemos para o Senhor, nós não recebemos ainda nesse tempo a recompensa, porque Ele é galardoador daqueles que o temem e o buscam. Amém? O pastor de Gerson vai terminar orando? Amém, Muito querido. obrigada. Amém, meus queridos. Onde você está, eleve seu coração ao Senhor e oremos nessa hora. Pai amado e querido, muito obrigado por esse tempo precioso, maravilhoso em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixou órfãos. Senhor, a Tua palavra disse, o meu pai e a minha mãe me abandonar, o Senhor não me abandona. Senhor, nós Te conhecemos, nós sabemos quem Tu és. Senhor, nós sabemos onde o Senhor nos tirou. Senhor, nós sabemos o que Tu fizeste por nós na cruz do Calvário. E aquele que entregou o Seu Filho na cruz do Calvário não cuidará de nós. Tão certo como Ele vive, Ele cuida, Ele vai cuidar, Ele tem cuidado de nós. Pai, em nome de Jesus, nós agora damos uma ordem ao nosso pensamento, damos uma ordem ao nosso coração, Senhor, uma ordem ao medo. Medo, vai embora, foge nesta hora, porque a nossa mente, o nosso coração é do Senhor. Esse coração e essa mente tem dono. Esse coração e esta mente é do Senhor. Eu não aceito. Meu querido, comece a orar e comece a dizer que você não aceita esse temor, viver essa aflição, viver esse medo, viver essa prisão, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, foi por isso. E lembre-se, Ele não apenas morreu na cruz por você, mas por você Ele ressuscitou ao terceiro dia. Sabe por quê, querido? Para estar à destra do Pai, intercedendo pela sua vida. Também para quando o reino dele vier na sua totalidade, Ele sentar com você na Nova Jerusalém, sim, naquele lugar, enxugar suas lágrimas e estar com você, querido. Então, você não é uma Maria vai com as outras, como diz o Quaresma, nosso diácono amado. Não, você é servo, você é filho e filho amado. Sabe, o Senhor já provou que te ama e que tem cuidado de você. Então, levanta a cabeça, querido, não baixa a cabeça, não baixa a guarda. E nós estamos juntos, orando e pedindo, e assim como a pastora Rosa pediu, se inscreva nesse tempo de oração. Tire uma hora, um tempo para orar, para estar buscando ao Senhor. Não perca suas meditações, medite na palavra, ore, convide pessoas para orar com você, chame, tenha companheiro de oração, querido. E nós estamos firme e forte na igreja, orando
todos os domingos, de 9 às 11 horas. O pastor Edgerson está lá. Se você quiser ir lá, bote a sua máscara, fique longe de mim. O tempo é grande, nós podemos ficar separados e clamar. E se o tempo não comportar nós, a gente ainda tem todo o espaço do nosso estacionamento para a gente ficar e marchar naquele lugar e orar e interceder, por aqueles conjuntos que estão ao redor da gente, o Planalto, o Filadélfia, todas aquelas pessoas precisam de oração, de valente, de guerreiro. Lembre-se, você é um valente, você é um guerreiro. Em nome de Jesus. Amém. Não, não.